MDF, cobre ou PVC? Qual o melhor material para você utilizar nos seus gráficos radiônicos? Meu nome é Helena Pinhata, sou terapeuta holística multidisciplinar há mais de 20 anos. O material de um gráfico é muito debatido na internet, então vamos explicar cada um deles, do qual a composição que eles são feitas e por que é utilizado ou não e de que forma é utilizado. Vamos começar pelo PVC. O PVC é um material sintético, né, um plástico, a qual é feita a impressão no próprio PVC e a emanação energética dele é muito boa e ele não impregna de energia. Flanelinha preta, por exemplo, não lembra gráfico de PVC e nenhum gráfico, porque se fosse assim, a gente pegaria uma flanelinha preta e passaria na gente. Não precisaria tomar banho nem nada, né? Tiraria toda a energia negativa, todo o gordo, toda a inveja, não precisaria montar gráfico para proteção espiritual, porque a própria flanelinha preta já limparia a gente, usaria roupa preta. Então a gente precisa entender os fundamentos, né? Por que alguém inventou flanelinha preta para vender produto? Pegou no mercado, que todo mundo aí eu vejo passando flanelinha preta nos gráficos. Gente, isso não funciona. Porque se você pegar um gráfico de PVC e ir lá com o pêndulo e perguntar para ele, e passar a flanelinha, está impregnado de energia negativa, ele vai falar não, porque ele não impregna. Ele é um sintético. A importância de um gráfico de PVC é a sua geometria sagrada. Tem que estar bem correta. Nos nossos gráficos que confeccionamos lá na nossa fábrica, no portal da radiestesia, nós levamos muito a sério de como é feito a impressão e a forma correta, as medições, tudo corretamente. Agora vamos falar um pouquinho do cobre. O cobre ele tem aí um monte de questões. A primeira questão é o fenolite e a fibra. Só nós aqui do portal da radiestesia trabalhamos com a fibra. É uma fibra importada, ela é mais cara do que o fenolite, mas nós optamos por trabalhar com a fibra porque ela é pura. Ela é um pouco mais fina, mas ela é pura. O desenho, ele é realmente em cobre. O fenolite também é em cobre, a impressão, só que a composição do fenolite, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver que a composição do fenolite, ela contém papelão na própria composição do gráfico. Então, o papelão, ele é um derivado da madeira, e a madeira, ela absorve energia negativa. Então, aos poucos, ele acaba absorvendo energia também. Mas tudo bem, você pode lavar ele vai ficar novo, como o meu também, você pode lavar. Às vezes chega até para o cliente com manchas de oxidação, porque ele oxida com a própria umidade do ar. Então, as pessoas reclamam, né? Traz essa pergunta, mas veio com defeito. Não é com defeito, você lava ele com uma buchinha Scott-Brite e um detergente e seca ele, ele vai ficar novinho em folha. Então, temos aí essas duas questões do material, tanto fenolite como a fibra, que a minha é um pouco mais pura, mais cara, um produto de melhor qualidade. Então, assim, o PVC, o custo, ele é muito mais baixo. Mas o cobre, você vai ter gráfico pro resto da vida. Então, daqui um ano, dois, você vai guardar seu gráfico, chega lá, você vê ele tá todo marrom, oxidado. Você vai falar, nossa, perdi o gráfico. Não, não perdeu. Você vai lavar ele, vai secar e ele ficar novinho em folha. Então, o material depende de quanto investimento você quer fazer. Se você está começando agora, eu sugiro que você compre o PVC, que é um gráfico um pouco mais em conta, que você vai testar ainda, vai ver quais os melhores gráficos que você se adapta, quais os melhores gráficos que você quer trabalhar, quais os gráficos coringas que você tem que ter, e aí depois você pode ir acrescentando e comprando os de cobre com mais calma e com mais certeza do que você está fazendo. Mas se você já tiver um dinheirinho guardado, eu indicaria você comprar os de cobre, que realmente você vai ter aí gráficos para um bom tempo. Agora vamos falar um pouco do MDF. O MDF é o queridinho aí de muita gente que chegou no mercado, explodiu, todo mundo comprando, inclusive todo mundo me questiona na Shopee, porque eu venho no Shopee, Mercado Livre, tenho minha loja que é portaldavadestesia.com.br. E lá, muitas questões, sabe? É MDF, não é MDF? Aí eu tenho que explicar exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. Quando você vai no terapeuta, ele fala para você assim: quando você quiser descarregar, se você quiser fazer um aterramento, você põe os pés no chão, vai para a natureza, abraça uma árvore, porque a árvore ela tem essa propriedade, a madeira tem essa propriedade de tirar a energia negativa. Então, se a própria madeira ela tem essa propriedade de limpar as pessoas, de sugar essa energia negativa, o gráfico também faz isso. Então, o composto do MDF, ele é madeira e as energias que você trabalha com as pessoas ficam impregnadas na madeira. Não dá para limpar, porque não dá para lavar. E flanelinha preta, como eu disse, não limpa gráfico. Já a árvore, ela vai puxar a energia e as próprias raízes vão dissipar na terra. Agora, o gráfico vai dissipar a energia para onde? Vai ficar condensado ali. Então, com o tempo, você vai acabar atrapalhando as emanações energéticas e o próprio tratamento do seu cliente.
ou o seu próprio, se você estiver trabalhando para você. As pessoas não percebem isso a pouco prazo, porque ele é grosso, então ele vai condensando aos poucos. Ele não vai ser assim, a primeira vez que você trabalhou, ele vai ficar as energias impregnadas ali. Ele vai acontecer isso ao longo prazo. Da mesma forma dos meus gráficos de PVC, as pessoas só vão perceber lá na frente, realmente os gráficos são com uma impressão melhor, com uma geometria melhor e com uma tinta melhor, é uma emanação energética muito boa. Então, o problema do MDF é esse. Então, eu acredito sim que a gente precisa evoluir, a gente precisa ter novas informações, que a gente precisa realmente agregar novos conhecimentos, mas verdadeiros, não coisas que eu quero vender para vocês. Simplesmente, eu poderia falar para vocês, o melhor gráfico é cobre, compra aí cobre, que para mim é melhor, é lógico que eu ganho mais, mas eu tô sendo honesta e dizendo que o meu carro-chefe é os gráficos de PVC 17 por 17. E o tamanho do gráfico é um assunto para outro vídeo. Esta é a explicação dos materiais. Todos vão funcionar, porque o que você vai trabalhar não é o PVC, não é o cobre, não é o MDF, é a geometria sagrada. Então, a emanação energética ela vem da geometria sagrada e não do material. O cobre potencializa um pouco mais a emanação por ser um produto também natural. Então, ele é muito bom para ser utilizado. E, inclusive, o papel, que veio já no início, era só utilizado papel. O papel funcionava, aí já cai por terra a massa, que todo mundo fala que tem que ser grossa, se utilizava o papel e funcionava, não precisa ter massa, e cai por terra também o MDF. Por quê? Porque as pessoas pararam de utilizar o papel porque você tem que fazer impressão no papel e jogar fora. Porque ele, ser um produto natural e vindo também da madeira, ele absorve energia negativa, ele impregna de energia e você precisa descartá-lo, utilizar e descartar. Então, o MDF é a mesma coisa, só que numa intensidade um pouco maior, ok? Deixa aí os comentários, as perguntas, que aí eu vou respondendo conforme vai dando um tempinho de eu estar gravando para vocês, tá ok? Um beijo.